A gente vai ver 3 textos do Novo Testamento. Se puder compartilhar aí os slides. São 3 textos, o de Romanos, 1 Coríntios e 1 Timóteo. Isso. O primeiro texto está em Romanos 1, 22 a 23. Tem muita coisa escrita aí, mas pode passar, que eu vou destacar o que está bem no meio ali. Pode passar para o próximo. Esse texto, ele traz algumas declarações muito duras a respeito da prática da homossexualidade. Pode passar. Isso. Por causa disso, eu estou no verso 26, né? Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Olha só, a adjetivação bíblica. Porque até as mulheres trocaram o modo natural. Volta um pouquinho, volta lá. Trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. E o verso 27, lá embaixo. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. Eu quero destacar algumas coisas aí. Primeiro, pode deixar lá, volta lá. O texto chama de paixões vergonhosas, no verso 26, diz que é contrário à natureza, no final do verso 26. Outro detalhe, chama de erro no final do verso 27. Diz que é um abandono do contato natural, no começo do verso 27. E iguala homens e mulheres na prática do ato pecaminoso. A primeira expressão do verso 27, da mesma forma, significa mulheres e homens estão praticando o mesmo tipo de pecado. Agora sim, pode passar. Algumas pessoas fazem objeção, dizendo o seguinte: não, esse natural, essa natureza, contrária à natureza, é contrária à sua natureza, ou seja, você é heterossexual e vai fazer sexo homossexual, você está indo contra a sua natureza, e isso é pecado. Ou um homossexual que se engaja num relacionamento sexual com uma pessoa de outro sexo, ele está indo contra a natureza dele. Veja, pode passar o slide. Esse argumento, ele não se sustenta porque o texto não menciona a sua natureza individual. Isso não está no texto. Quando fala de natureza, é uma referência à natureza criada, à criação. Existem várias referências a Gênesis 1 e 2, nesse capítulo de Romanos. Segundo item, o texto afirma o contrário, que eles seguiram, sim, o desejo deles. E por isso Deus os entregou à impureza. Então, a história de que, não, o problema é você hétero praticar sexo homossexual, esse argumento não se sustenta diante do texto. Nada disso está no texto. Terceiro item, o padrão é a criação, como eu mencionei. Não é a natureza individual de cada pessoa. Veja só, destaquei em vermelho vários ecos da criação. Criação do mundo, as coisas criadas, imagem, semelhança, o palavreado ali de Gênesis, da criação do ser humano. Menciona aves, quadrúpedes, répteis, igualzinho Gênesis, inclusive palavras gregas muito semelhantes à versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Pode passar para o próximo. Seria um problema muito grande se a natureza humana fosse o padrão. Concorda comigo? Porque em Romanos, na teologia de Paulo, a natureza humana não pode ser padrão de nada. Porque nós somos escravos do pecado, todos pecaram, todos somos alvos da ira de Deus, condenados, e a gente é condenado a obedecer como escravos aos desejos da carne. O mal habita em nós. Então, colocar nesse texto a natureza humana como um padrão para aquilo que deve ser praticado é um erro. Pode passar. Um quinto item a respeito desse texto de Romanos tem a ver com a palavra natural. No livro de Romanos, o natural é aquilo que foi... É o design original de Deus. Deus fez daquele jeito, antes do pecado. É importante destacar, porque heterossexuais, quando ouvem um discurso como esse, eles ficam bem tranquilos, né? Bom, eu não tenho esse pecado, então eu sou melhor do que os homossexuais, porque... Não, amigo. Você também tem pecados, mesmo sendo um heterossexual. A nossa heterossexualidade, forjada numa sociedade está embebida de pornografia, de sexismo, de violência, a gente tem um dever de casa para fazer também, ok? Então, fechando parênteses,
Em Romanos, o que não é natural é enxerto. Isso está no capítulo 11, quando ele usa essa ilustração da oliveira. Então, contrário à natureza é contrário àquilo que Deus designou originalmente. Sexto item, o texto fala do sexo natural como algo praticado entre macho e fêmea. As duas palavras gregas literalmente são macho e fêmea. Em português a gente usa homem e mulher, pode ser também, mas elas têm essa ênfase, certo? Os homens, né, o macho deixa o contato natural da mulher, a fêmea, e aí eles se inflamam mutuamente em sua sensualidade, e o texto chama isso de erro. Pode passar para o próximo. Além disso, existe uma objeção que diz assim, bom, o problema então é fazer sexo homossexual no culto idólatra. Então, lá na cidade de Corinto, uma cidade famosa pela pederastia, pela prostituição, tinha lá o templo de Afrodite, e então o erro é ir no templo e fazer sexo ali em honra aos deuses. Não, o texto é amplo. O texto não fala disso. Em parte alguma, esse texto diz que é um erro fazer sexo no culto idólatra. Não. O texto, ele é genérico. É uma revelação geral da ira de Deus. Toda impiedade. Ele cita os homens, não só os homens da cidade de Corinto. Aliás, eu estou falando Corinto, mas esse texto é de Romanos, né, da cidade de Roma. Corinto é o próximo texto. Segundo item, o texto menciona vários pecados e não os associa apenas ao culto idólatra. Então você tem ali um monte de coisa: impiedade, perversão, a desonra do corpo, a injustiça, malícia, avareza, maldade. Imagina, por que você vai pensar apenas a prática homossexual e vincular essa prática ao culto idólatra e não vai fazer isso com os outros pecados mencionados nessa lista? É a mesma lista. Alguém poderia dizer, bom, então, ter soberba, ou presunção, ou inveja, ou roubar, ou mentir, é só errado num templo pagão. Esse argumento também não se sustenta. Pode passar. Um outro detalhe que eu quero destacar é que muita gente fala assim, bom, o problema aí é que o sexo ele não é natural, ele não é fruto do amor, ele não é fruto, ele é um sexo formal, é um sexo artificial. Veja, o texto não diz isso também. Ele diz, Deus os entregou a paixões vergonhosas, paixões. E ali no texto, não está citado aí, mas diz que eles se inflamaram mutuamente, havia desejo mútuo. Pode passar no próximo slide, eu acho que tem essa citação. Havia um desejo mútuo, não era uma simples formalidade, não era, ninguém estava só cumprindo uma tabela ali, certo? Pode passar no próximo slide. Uma outra objeção que o pessoal faz, aliás, pode passar mais dois aí, eu vou pular alguns argumentos. Pode passar. Para mim não está passando aqui. Existe uma outra objeção que fala que o problema era o abuso sexual. Também não se sustenta porque o texto fala que eles se inflamavam de paixão uns pelos outros. Não era só uma parte que queria, as duas partes queriam. A palavrinha é alelos. Pode voltar aí, eu estou um slide antes. A palavrinha alelo significa os dois querem. Há um eco aqui do texto que o pastor Eleazar citou, Levítico 20, onde as duas pessoas apanhadas no ato homossexual eram punidas igualmente. Não importa se é o ativo ou o passivo, o erro é o mesmo. E se as duas pessoas eram punidas, isso significa que as duas pessoas queriam praticar isso, certo? Eu quero agora passar para o texto de 1 Coríntios 6. Se puder voltar aí o slide, eu estou em 1 Coríntios 6, que é o segundo texto. Esse é um texto muito usado, pode voltar até chegar em 1 Coríntios 6, 9. Ele está antes dessas imagens aí. Ele diz assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, a palavra é pornoi, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos, malakoi, ou ativos, arsenokoitai, nem ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Veja que texto sério, meus irmãos. Não herdarão o reino de Deus.
A juventude gosta muito de falar do reino de Deus hoje, né? E glória a Deus por isso. O reino, a gente precisa sinalizar o reino, meu jovem. Sim, precisamos sinalizar o reino. Mas lembre-se, o reino tem um rei. Quem dita as ordens do reino é o rei. Nós não fomos convidados para participar de um reino sem um rei. O reino de Deus é uma mesa onde cabem todos, sim, mas a Bíblia também menciona a mesa dos demônios. Isso está na sua Bíblia. E esse texto ele é pesado porque ele diz que essas pessoas que praticam tais coisas, elas podem ficar de fora do reino de Deus. Olha que seriedade. É muito sério isso. E aí eu quero trazer rapidamente o significado dessas duas palavras, malakoi e arsenokoitai. O que elas significam? Eu já quero admitir que essa versão não é muito boa, homossexuais passivos e ativos, já é uma interpretação correta, mas as palavras não significam literalmente isso. A interpretação está correta, mas linguisticamente o significado é um pouco diferente. Pode passar aí rapidamente agora. Eu vou mostrar para você o que alguns dicionários dizem. Pode ir passando aí. Eu trouxe aí 3 ou 4 dicionários, os melhores que eu tenho, e todos eles afirmam o seguinte: malakos é o parceiro masculino passivo na relação homossexual. Veja só, todos esses dicionários a respeito de malakos dizem isso. Coloca o Freiberg, o próximo aí. Ele diz a mesma coisa. No mau sentido, são homens efeminados, pouco masculinos, ou era um homem ou menino que submete o seu corpo à lascívia homossexual. Então, você vai ver muita gente fazendo exegese criativa, tentando dizer que essa palavra tem outros significados, que é gente frouxa. A teologia queer, veja, uma palavrinha nova para você. A teologia queer, Q-U-E-E-R, é a teologia, uma teologia contemporânea que abarca a teologia gay, a teologia lésbica. É academicamente algo que tem adquirido relevância, muito respeito, mas eles fazem exegeses bem criativas, usando essas palavras. Então, malakos, por exemplo, é só o sujeito que não tem firmeza de caráter, um sujeito frouxo, que não mantém as suas convicções. Não, os dicionários eles são unânimes. Nesse texto e em vários outros da literatura grega, o sentido é o homossexual, especialmente o passivo. A outra palavra, pode passar, é arsenokoitai. No singular, arsenokoites. E todos os dicionários também, que eu vou mostrar para você, pode ir passando aí. Ele diz que é o parceiro masculino, né, aquele que seria o ativo da relação, em contraste com o malakos, e essas duas palavras juntas têm esse significado. Eu já estou lá no arsenokoites. Pode passar, isso, passa mais. É o homem adulto que pratica relações sexuais com outro homem adulto, ou um menino. E aí as Bíblias mais antigas, elas traziam outras palavras, né? Catamito, sodomita, pederasta. Ao longo do tempo, as palavras vão mudando de significado, mas o sentido basicamente é aquele que pratica o sexo homossexual. A origem dessa palavra, ela vem lá da Septuaginta. A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Lá em Levítico 18, o texto que o pastor Eleazar explicou, nós temos essas duas palavras, arsenos e koiten. Arsenos é o homem, né, o macho, e koiten é a cama, é uma forma figurada de se referir ao ato sexual. Então, é o homem que vai para a cama com outro homem, é o homem que se deita com outro homem. Então, o apóstolo Paulo ele criou uma expressão juntando essas duas palavras, arseno e koiten, arsenokoites, que é o homem que pratica sexo com outro homem. E aí está a origem dessa palavra. Pode passar aí. Além disso, nós temos na estrutura de Corinto, da primeira carta aos Coríntios, obviamente que o assunto é pecado sexual. Não tem como negar. No capítulo 5, ele fala do incesto. O homem que estava tendo uma relação com a sua própria madrasta, e Paulo fala, entreguem esse sujeito a Satanás. Disciplinem esse homem. De onde ele tirou a ideia de que isso é errado? Da cabeça dele? Não. Do Antigo Testamento. O código moral, Levítico 18 é uma lei moral. Isso está lá, o incesto está proibido. No capítulo 5 ele faz isso. No capítulo 6 é o texto que nós estamos lendo, pecados sexuais, além de outros pecados, né?
E no capítulo 7 ele fala do casamento. Aí a abordagem é positiva. Aí ele fala do relacionamento entre marido e mulher de uma forma positiva, ou seja, não façam isso, não façam isso. Capítulo 7, façam isso. Ok? Essa é a estrutura de Coríntios, da primeira carta aos Coríntios. Pode passar um pouquinho aí. Em Coríntios também, o padrão de Paulo é a criação. Ele menciona, pode passar o próximo slide, ele menciona que os dois terão uma só carne. No capítulo 6 ele fala da prostituição. Olha, você que faz sexo com uma prostituta se torna uma só carne com ela. Por quê? Está escrito, os dois serão uma só carne. Certo? Volta um pouquinho aí. Eu estou no slide anterior. De onde ele tirou isso? Gênesis 2, 24. Então, Paulo está com Gênesis na cabeça. Gente, deixa eu te fazer dar uma dica para você. Se você vai conversar com alguém sobre isso, não comece em 1 Coríntios 6, não comece em Levítico 18, não comece na história de Sodoma. Faça como o pastor Eleazar fez. Comece pelo começo. O primeiro texto sobre sexualidade na Bíblia, Gênesis. Gênesis 1 e 2. Aí está o começo de tudo. Coloque a sua âncora lá. Casamento, biblicamente, é uma união sexual, inclusive, entre um homem e uma mulher. É heterossexual monogâmico. E qualquer prática sexual fora disso é pecado. Um jovem heterossexual que faz sexo com a sua namorada está em pecado. Deixa eu abrir outro parêntese. A prática homossexual não é o pior pecado do mundo. Não é um super pecado. No sentido de que, não, se um jovem e uma jovem heterossexuais fazem sexo, é um pecado, mas pelo menos não, é pecado igual. Qualquer coisa fora de um casamento, como definido na Bíblia, é considerado pecado, ok? Pode passar aí. A cereja do bolo do texto de Coríntios é que o pecado pode ser vencido. O próximo slide diz isso. Ele diz que alguns de vocês eram assim, ou seja, eram malakoi e arsenokoitai. Eram homossexuais que praticavam o sexo. E 1 Coríntios 6,11 diz, alguns de vocês eram assim, não são mais. Foram lavados, santificados, justificados em nome de Jesus e no Espírito do nosso Deus. Pastor, isso aí para usar uma expressão que ficou muito popular, é a cura gay? Eu não sei, meu irmão. Não sei. Pastor, isso significa que o homem que gostava de homem agora vai passar a gostar de mulher? Eu não sei, meu irmão. Eu não sei como funciona isso. E a gente tem acesso a vários relatos diferentes, experiências diferentes. A única coisa que eu posso garantir para você é que quem era e fazia não é mais e não faz mais. Há vitória, há possibilidade de vitória, sim, para você. E aí eu queria só encerrar, eu queria só citar, pastor Elmar. Essa palavra aparece lá em 1 Timóteo também, eu queria só citar um argumento que muita gente usa, que é, Jesus nunca falou sobre isso. Jesus nunca falou sobre isso. Meus irmãos, a gente pode argumentar de uma forma melhor. Esse argumento, ele é ruim. Jesus não falou sobre um monte de coisa. Mas Jesus falou sobre esse pecado, incluindo esse pecado, na palavra porneia. Jesus falou sobre porneia e morreia. Imoralidade sexual de todos os tipos. É porneia. Tá certo? Ele falou sobre isso, sim. Então está incluído. E lá em Mateus 19, ao definir casamento, Jesus define, adivinha como? Gênesis 2. Não leste que no princípio o Criador fez homem e mulher, e ele usa 4 palavras, é macho, fêmea, homem e mulher, e qualquer coisa fora disso é pecado. A opção, eunuco, celibato, é a única opção que Jesus dá a quem não vai se engajar num casamento.